No primeiro livro do Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, nós iremos ler alguns versículos, texto um pouco longo, vamos ler do verso 1 ao verso 14, depois nós vamos entoar um louvor ao Senhor. Amém? Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento. É um texto que fala sobre João Batista. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, capítulo 11, a partir do verso 1, verso 1. Terminando de dar instruções aos 12 discípulos, Jesus partiu dali para ensinar e pregar nas cidades da região. Das obras de Cristo, do cárcere, João mandou os seus discípulos lhe perguntar: Tu és aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Ele perguntou, verso 4. Jesus lhe respondeu: Ide e contai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar por minha causa. Depois disso, ao partirem, Jesus começou a falar às multidões a respeito de João, dizendo: O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas o que foi isso que fostes ver? Um homem trajado de roupas finas? Pois aqueles que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta, pois este é aquele de quem está escrito: Estou enviando à tua frente o mensageiro que preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João até agora, o reino do céu tem sido tomado à força, e os que se utilizam da força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se queres dar crédito, ele é o Elias que havia. No Evangelho de Mateus, onde nós vemos João Batista estar preso, e ele pede para alguns dos seus discípulos para que ele vá até a presença de Jesus a lhe interrogar. Ele envia dos seus discípulos mensageiros com a pergunta se seria Jesus de fato o Cristo, o Messias que haveria de vir, ou se eles deveriam esperar outro. Eu acredito que essa pergunta aqui ela não é propriamente para João, pois havia sido dado um sinal para que João identificasse aquele que seria o enviado. Mas todo esse contexto ele surge para trazer aos discípulos a ideia de que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Estava Israel aqui sofrendo sobre o domínio de Roma, e depois de um período chamado de silêncio profético, estava Israel há 400 anos sem testemunhar a aparição de um profeta que falava no nome do Senhor, dirigindo a nação de Israel.
Depois desses 400 anos, diz a palavra do Senhor que, estando o seu pai Zacarias no templo, pois havia sido escolhido na sua ordem para oferecer o sacrifício, era o dia nacional da expiação. Então o anjo apareceu e lhe deu uma promessa de que ele seria pai de um homem que teria por nome de João. E seria isso um milagre, porque a sua esposa Isabel, ela já era avançada em idade. Quando o anjo lhe fez o anúncio, ele disse que aquele menino seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E ele viria para cumprir a profecia de que adiante do Senhor, o Senhor estaria enviando um mensageiro, como também o profeta Isaías havia declarado, que ele seria a voz do que clama no deserto, preparando o caminho diante do Senhor. E diz a palavra do Senhor, quando Isabel está grávida de 6 meses, o anjo do Senhor também aparece a Maria. E lhe conta sobre a encarnação do Verbo de Deus, aquele que viria para cumprir outra profecia e ser o Redentor de Israel. Na sua própria aparição, sobre o seu nome, o próprio anjo fez menção sobre o seu ministério quando disse assim: pois ele salvará o seu povo dos pecados dele. E é isso que significa Jesus, Salvador, assim como Oséias e Josué. E diz a palavra que quando Maria recebeu esse anúncio, ela recebeu como confirmação: até a tua prima já está grávida. E ela desce e vai até a casa de Isabel, e quando ela bate na porta, diz a palavra do Senhor que o menino estremece no seu ventre, e também a mãe fica cheia do Espírito Santo, e aí ela profetiza. E aí é aquele texto onde diz: desde já te chamarão bem-aventurada, bendita entre as mulheres, pois ela tinha sido escolhida para ser a mãe do nosso Salvador, Messias. Esse menino, chamado João, foi declarado sobre a sua vida que ele seria o cumprimento dessas profecias. Então esse rapaz, ele viveria de modo diferente. E foi isso que aconteceu quando aos 13 anos ele passa a viver no deserto. Nesse período, antes de se apresentar à nação de Israel, João Batista passa 20 anos no deserto. Nesses 20 anos o Senhor esteve preparando para o seu ministério. O que é engraçado para nós principalmente é que João Batista passou 20 anos se preparando para ter um ministério de 6 meses. E muitos de nós se preparam 6 meses, 4 anos ou 5 para ter um ministério de 20, 30 ou 40 anos. E quando esse moço apareceu, trajado de uma forma diferente, semelhante a Elias, se alimentando de gafanhotos e mel silvestres, quando esse moço se apresenta sobre a ordem do Senhor para que dê início ao seu ministério, ele se apresenta próximo ao Rio Jordão. E a sua mensagem, ela não é cativante como a nossa. Ela não é cheia de elogios e nem faz alusão ao amor tão grande do Salvador que veio se entregar por nós. Ela é uma mensagem dura e objetiva, e que constitui-se em juízos, mas numa declaração firme dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E com essa pregação ele começou a percorrer aquelas regiões. E diz historiadores que desciam a ele cerca de 3 a 5 mil pessoas para ir ter com ele e ser batizado
por ele no Jordão. O batismo não foi uma invenção do cristianismo, mas é o símbolo de entrada na nossa fé. E quando eles desciam para lidar com ele, João estava pregando, dizendo: olha, o reino de Deus está próximo. E vocês devem, portanto, preparar o vosso coração e se arrepender. Então diz a palavra que um dia desses o Senhor Jesus, ele desce e vai ter com ele. Esse dia é relatado por João no seu evangelho. Quando João vê, ele diz para ele assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fazendo uma alusão ao Cordeiro do sacrifício. Os dois cordeiros, né? O Cordeiro do sacrifício e o bode expiatório no dia nacional da expiação. E ele é batizado ali. Nesse momento, a palavra do Senhor, ela diz que enquanto ele estava sendo batizado, o Espírito Santo, ele desce em forma corpórea de pomba e repousa sobre Cristo. E João testifica dizendo assim: eu não conhecia, mas aquele que me mandou batizar, aquele que me mandou pregar, aquele que mandou preparar o caminho, aquele que me enviou para pregar a palavra em Israel, ele disse a mim que isso seria como um sinal. E o sinal seria aquele sobre quem o Espírito Santo descer e repousar, esse é o Cristo. E ele sabia disso. Mas agora João estava preso. E tinha alguns discípulos, seguidores, que estavam ali. Ele estava sendo guardado no cárcere, porque ele havia desafiado a autoridade do rei em declarar a ele que ele não poderia possuir a mulher do seu irmão. Quer dizer, a ilegitimidade. A palavra enganchou. E aí não era voltar para ela depois. E ele estava ali naquele cárcere. Então ele chama os seus discípulos e diz para os discípulos assim: olha, vai lá ter com Jesus, conversem com ele, perguntem para ele, saibam dele e diga assim: João está perguntando, és tu o Messias ou devemos esperar outro? E Jesus estava pregando naquela redondeza. E é com essa pregação constituída por sinais que apontavam e testificavam o seu chamado e lhe mostrava quem ele era, que ele responde. Ele chama os discípulos e diz assim: olha, diga lá a João o que vocês estão ouvindo e aquilo que vocês estão vendo. Então disse ainda assim: os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, leprosos eram limpos, surdos ouviam, os pobres estavam recebendo a pregação do Evangelho. E ele disse: vá lá e diga para ele isso. E quando ele sai, então Jesus passa a falar acerca de João, que é declarado por Jesus como o último dos profetas. Pois os profetas do Antigo Testamento, como ofício, além de revelar o propósito de Deus e trazer à nação o significado de qual era a vontade de Deus, ele tinha por maior trazer e esclarecer sobre o nascimento e a obra do Messias. Todos eles, desde os salmos e os profetas, apontavam para ele. Até o próprio Abraão disse: Jesus viu o meu dia e exultou, se alegrou. Todos os salmos do Antigo Testamento, na lista
de Hebreus capítulo 11 diz: foram salvos pela fé em Cristo. Embora eles vivessem num período anterior à chegada do Messias. Um dia Jesus, falando com seus discípulos, ele disse assim: olha, vocês são privilegiados por estarem aqui vivenciando esse momento. Porque todos os profetas que passaram antes de vocês, eles desejaram me ver. Eles viveram pela fé em mim, falaram ao meu respeito e profetizaram desde o meu nascimento, crescimento, morte e ressurreição, mas nenhum deles me viu. E aí depois ele diz: para os bem-aventurados sois vós, e nós também, porque não vemos, mas cremos nele. E quando os discípulos saem, aí Jesus vai conversar com aquela multidão. Ele vai falar a respeito de João, que segundo ele é declarado como o maior dos profetas nascido de mulher. E se alguém estudou, pesquisou, leu alguma coisa sobre algum profeta, os profetas têm algumas coisas em comum. Algumas coisas que são dolorosas e outras que são maravilhosas. Mas todo o ministério profético era marcado por algumas coisas que nós, em nossa plena consciência, não gostamos de ser ou ter. Quando nós acompanhamos os profetas, nós vemos que todos eles, a maior parte deles, foi marcada por uma vida de solidão. A maior parte dele sofreram perseguições. E também a maior parte dele morreram morte violenta. Embora fossem aqueles que fossem iluminados pelo Senhor, a maioria, a grande parte, não encontraram êxito em fazer o que João lhe fez. Mas todos os profetas anterior, a maior parte deles, eles eram reconhecidos pelos sinais que eles operavam. Então, para você ter uma ideia, o povo estava aqui, nesse instante, vivendo a ilusão da esperança de um dia aparecer o Messias. E esse Messias era o totalmente oposto daquilo que Jesus era. Esse povo estava esperando um homem guerreiro. Eles estavam esperando um homem que fosse tomar a dianteira e levantar um exército. Eles estavam esperando um Messias que fosse se levantar sobre rei, como rei sobre Israel, e iria trazer a Israel toda aquela glória que eles haviam tido no passado. Eles lembravam do tempo de Davi. E eles se animavam sobre o tempo de Salomão, todo aquele vasto império, todo aquele território sendo possuído pelos hebreus, não tendo nenhum senhor sobre ele, mas se assenhoreando sobre os povos da redondeza, vivendo em plena alegria e prosperidade na presença do Senhor. Era isso que eles queriam. Porque Israel estava agora reduzido a 2 tribos que tinham se unificado em apenas uma. As 10 tribos nunca mais haveria de se erguer novamente. E eles estavam esperando que esse Messias viesse sobre o anúncio de outro grande profeta. E o nome desse profeta era Elias. E por que eles esperavam por Elias? Elias havia subido ao céu numa carruagem de fogo. Ele não tinha provado a morte. Elias era aquele a quem ele havia dito para aqueles que eram seus perseguidores: se eu sou servo de Deus, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e vos consuma. Elias é aquele que desafiou os profetas de Baal e disse: o Deus que responder por fogo, esse é o verdadeiro Deus.
E aí nós conhecemos toda aquela narrativa que resulta depois com Deus sendo glorificado em responder por meio de fogo. Eles esperavam um homem que com autoridade e conhecimento da vontade do Senhor havia declarado ao rei que segundo a sua palavra não choveria nem cairia orvalho sobre a terra. Glória a Deus. Então eles esperavam esse grande Messias acompanhado desse grande profeta que faria grandes sinais. E aí apareceu João. E quando você estuda sobre João, a sua breve vida e breve ministério, você não encontra João realizando nenhum sequer milagre. João não ressuscita mortos. Ele não abre o rio com a capa, embora ele estivesse batizando no rio. Ele não cura ninguém. Ele não faz nenhum grande feito, não há fogo do céu, não há sinal estrondoso do céu, nada que venha apontar sobre a grandeza desse homem. Mas será que Jesus estava equivocado? Será que Jesus teria se enganado? Ou ele queria apenas alegrar o seu primo em segundo grau ao dizer que ele seria o profeta que nascido de mulher não haveria outro igual? É claro que não. Então por que Jesus estava dizendo que entre os nascidos de mulher não havia um profeta que tinha se comparado a João? Por quê? Porque quando analisamos a história do Antigo Testamento, nós temos grandes profetas. Elias é um desses, acabei de falar. O próprio Davi também era profeta e foi rei. Isaías, com seu maior número de profecias acerca do Cristo, seria um forte candidato. Mas não. Jesus estava dizendo que o maior profeta existente na terra não tinha feito milagre algum. Como é que pode ser isso? Então o que foi que fez com que ele fosse identificado como maior? É simples. É que esse homem que era cheio do Espírito Santo, esse homem que cresceu no deserto, esse homem que viveu isolado da sociedade, que cresceu de um modo diferente, num lugar diferente, sendo instruído de uma forma diferente, apareceu com uma mensagem, e ele conseguiu o que todos os outros não tinham conseguido. Você pode dizer, e o que foi que ele fez? Veja, todos os grandes profetas que passaram antes de João testificaram o seu chamado através de sinais. Mas mesmo no dia em que Elias orou e o fogo do céu desceu e consumiu o holocausto e lambeu as águas e até mesmo a pedra, o povo não glorificou a Deus se sujeitando a ele. Nós vemos aquele cântico, todo o povo louvou ao Senhor, mas é só alguns segundinhos passar e aí ele tem que fugir. Por quê? Porque a rainha agora estava indignada e dizendo, assim como ele fez, tão certo que não descansarei e o seu sangue cairá por terra. E ele foge. Por quê? É fácil da gente entender. Talvez ele estivesse pensando assim, mas Deus, como esse povo pode permanecer endurecido a Ti? Como é que esse povo ele pode permanecer alheio à Tua vontade e o Teu senhorio depois de todos esses grandes sinais? Como pode o povo permanecer longe do Senhor e contra o Senhor, sabendo que Tu apenas é Deus? Como? Olha os clamores de Jeremias na praça. Ele clama por violência.
Mas o povo não acredita nele. Então, se você tivesse que destacar alguém que foi ouvido e bem-sucedido, você teria que falar de Jonas. Mas tem um problema. Jonas não profetizou a Israel. Jonas profetizou aos ninivitas, ou seja, a capital do reino assírio. E ele sim, como sinal do Cristo, conseguiu o que em toda a história não aconteceu jamais. Porque ele apregou-a para toda aquela cidade, dizendo que dentro de 40 dias Nínive será subvertida. E o resultado disso é que desde o rei até as crianças se humilham com pano de saco e passam a orar ao Senhor em jejum e fazem jejuar até mesmo os animais. Então, aquele homem sozinho, ele falou a palavra do Senhor, apregoou a palavra do Senhor, e aproximadamente 100 mil pessoas se convertem, todos daquela cidade. E você olha para Jesus. Talvez você pense assim, talvez então o defeito seja no pregador. Talvez o pregador não saiba mostrar bem os fatos. Mas não é isso que acontece. Porque se a gente tivesse que recorrer ao nosso maior exemplo, e o nosso exemplo é Jesus, você vai constatar que a maior parte das pessoas a quem Jesus pregou também não se converteu. A cidade, ou as 3 cidades chamadas impenitentes, cidades que ele mais realizou milagres e prodígios, também não se converteu. E por quê? Porque a gente pensa assim, se a gente tivesse nesses dias novamente, se tivéssemos, como no tempo de Jesus, tão grandes sinais, então as multidões viriam, as pessoas se renderiam. Mas a Bíblia prova que isso não é assim. Quando há um milagre, há um grupo de pessoas que creem. Se a gente olha no Novo Testamento, um milagre que a gente poderia destacar, nós iríamos ver a ressurreição de Lázaro, por exemplo. Depois de 4 dias, Jesus se põe à porta e diz assim, tirai a pedra. E depois ele diz, Lázaro, venha para fora. E ele vem. E ali um grande número de pessoas glorificam a Deus. Mas um grande número maior determina, agora nós temos que matar os 2. Jesus e a Lázaro. Estava ali aquele homem. Não tinha sinal nenhum. Mas Jesus estava dizendo, esse daí é o maior profeta que já existiu sobre a terra. E o que é que faz dele o maior profeta? Olha para o seu irmão, diga para ele, a presença e a operação do Espírito Santo sobre a sua vida. Porque aquele homem entregou. E o resultado foi que as pessoas creram na sua pregação. Ele não tinha habilidades que pudessem fazer com que as pessoas se entretessem e viessem para ele com grandes coisas, mas aquilo que ele falava penetrou o coração das pessoas. Glória a Deus. E elas começaram a ouvir. E elas vinham atraídos pela esperança de ser salvo do juízo vindouro. Era isso que João estava dizendo. João estava dizendo, olha, vocês precisam vir. Vocês têm que mudar o curso. Vocês têm que analisar o caminho e olhar para Deus e emendar os seus caminhos com Deus e abandonar os caminhos tortuosos e fazer veredas justas ao nosso Deus e andar na sua presença e procurar lhe agradar, andar perto do Senhor, tendo Ele como seu amigo e servindo a Ele de todo o seu coração. E o povo atendeu, porque entendeu que era Deus falando, Deus chamando, Deus comunicando no seu coração, vem.
precisa mudar. Você precisa se achegar. Você precisa renascer. Você precisa viver. Era isso que ele estava falando e o povo entendeu. E creu. E Jesus estava dizendo: para nenhum profeta antes desse daí conseguiu os feitos que esse homem fez. E por quê? Eu quero que você olhe para o seu irmão e diga para ele: nós vamos encerrar. Porque o maior sinal, o maior milagre que Deus tem para operar, Ele tem feito no teu coração. Você é um milagre do Senhor. Glória a Deus. Deus fez um milagre em você. Quando Deus veio para você, Ele mudou a disposição do seu coração e lhe atraiu com as palavras do Senhor. Ele fez um milagre em você. Ele tirou você do curso da sua vida, mudou os seus pensamentos, mudou as prioridades da sua vida, tudo que estava nela envolvido, todos os planos, e disse: o teu plano sou eu e você tem que vir a mim. Glória a Deus. E quando fez isso, você não resistiu, porque você entendeu que não há esperança nem vida para você a parte de Deus. Glória a Deus. Para o teu irmão, diz para ele: não há lugar que você possa ir. Não há lugar que você possa ir. Não há nada que possa te satisfazer. Não há nada que possa Não há nada que possa preencher o teu coração do que o Espírito Santo habitando dentro de você, do que o Espírito testificando que você é filho de Deus, do que o Espírito dizendo a você: você é filho de Deus. Jesus dizendo: você é meu irmão. Deus dizendo: eu sou teu pai. E você podendo dizer: Senhor, muito obrigado. Sabe por quê? Porque não tem nada que você possa fazer. Não há nada que você possa fazer para pagar. Não há nada que você possa fazer para retribuir. Você pode fazer algumas coisas para retribuir, mas nunca vai pagar o que Ele fez por você. Porque o que Ele fez por você e o que Ele fez por mim é a maior prova de amor que nós podemos conhecer. Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus pela vida do nosso Deus. O maior milagre é ver a nossa vida mudar. É olhar para a nossa casa e ver ela mudar. A doença, a cadeira de roda se levanta, a pessoa se levanta da cadeira de roda, o milagre material acontecer, amém. Mas ele não é o mais importante. O maior milagre é a mudança de caráter. É o Espírito Santo entrando em sua vida. E às vezes a gente diz: eu quero um milagre. Olha para a tua vida e vê o que Deus tem feito. E principalmente o que Deus tem a fazer. Nós íamos todos para onde? Para onde nós todos iríamos? Quem lembra? O inferno. O inferno. E Ele pagou o preço. E isso é o maior milagre. É poder estar com acesso até Deus. Amém? Glória a Deus. Se alguém deseja entregar sua vida para Jesus, fale conosco. No final do culto nós vamos orar por vocês. Amém? Os casais que quiserem, a gente vai reunir os casais para sair, para fazer